chat. Independente do autor do ataque, poderiam ter conseguido o novo MH17? É excelente colocação. Eu acho, Paulo, e eu venho falando isso há muito tempo, que a situação é tão grave, ela é tão dramática, sob o ponto de vista do risco nuclear, sob o ponto de vista do problema no suprimento de fertilizantes, sob o ponto de vista energético, sob o ponto de vista do custo da operação industrial na União Europeia, sob o ponto de vista de todos os riscos suscitados em relação, inclusive, a grandes fluxos migratórios. É um ataque tremendo aí à estabilidade no continente europeu. E para que ele possa ser realmente confirmado, referendado pela população da Europa Ocidental, você tem que ter o quê aí? Você tem que ter a adesão popular a um discurso de que nós estamos combatendo um mal maior. E aí, claro que você precisa de um fato espetacular. Eu não tenho dúvida disso. Agora, eu acho que a gente está chegando numa situação limite. A coisa que mais me preocupa, e as nossas fontes também têm reiterado essa preocupação, elas têm falado muito sobre essa questão comigo. Hoje falaram muitas pessoas de diversas tendências, inclusive político-ideológicas, mas todas elas com algum nível de expertise no tema. Seja diplomático, seja militar, seja inclusive pessoas que têm familiaridade com esse nível de processo decisório. O que dizem é o seguinte: o tempo de discussões retóricas, aonde claramente existe uma parte do Estado profundo nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha que acredita que possa vencer uma guerra nuclear limitada com a Rússia e eventualmente até com a própria China, com o envolvimento lateral do próprio Irã nesse momento, aonde estão acontecendo operações que claramente são operações de desestabilização promovidas nos moldes de uma primavera. Eu acho que não há quem não concorde com isso. Muita gente vai dizer o seguinte, que existem problemas em relação à expressão das liberdades no Irã, que existem problemas em relação a que determinados setores não possam expressar como seriam ideais as premissas de algum tipo, algum nível de entendimento em relação à questão do governo iraniano. Mas fato é que não há dúvida que todos esses processos de primavera, eles utilizam ressentimentos e insatisfações justas e injustas. Seja a corrupção, seja a liberdade nos moldes defendidos por Washington e Londres, né? que é bastante controversa, porque não permite que haja muitas vezes um embate, aí vi caso de pandemia, September 11, MH17 e outras tantas coisas aqui que eu não vou suscitar no canal, porque são temas muito delicados e que, por vezes, até poderiam, eventualmente, nos privar desse espaço que eu acho muito importante para o Brasil discutir a situação geopolítica, geoeconômica, das movimentações militares e empregar, por analogia, o entendimento para a sociedade brasileira, onde eu tenho me dedicado profundamente, a parte de incompreensões, a que as pessoas compreendam que o inimigo não é a esquerda ou a direita, que o inimigo é a divisão das sociedades. Entendam isso porque a gente estuda a fundo esse processo de desinformação, não é? Maybe Daisy, muito obrigado aí pelo superchat. Que acontece no mundo. Então, o grande inimigo não é a esquerda nem a direita. O grande inimigo são as organizações que nos levam à crença de que nós tenhamos que combater, mais do que qualquer coisa, o inimigo interno, enquanto esses grupos vão conseguindo todas as nuances favoráveis em relação a seus processos de aquisição de poder na cena oligopolista. E o que essas pessoas me dizem? Boa noite, Sebastião, seja bem-vindo. Acho que a Rússia tinha que destruir as pontes na Ucrânia. Essa é uma questão que a gente já discutiu algumas vezes, né? Da fronteira da Polônia, por onde entram todas essas armas. Mas nós vamos discutir mais essa questão. Obrigado pelo superchat. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo um período, nós estamos vivendo um momento, todas essas pessoas com as quais eu interajo me dizem, não há mais o que ser, vamos dizer, agravado nessa situação. Porque existe um setor, vou repetir para quem está chegando agora, pessoal, vamos dar o like, que acredita que os Estados Unidos podem vencer uma guerra limitada nuclear contra a Rússia e contra a China. Então, eles não vão deixar de escalar. Estas pessoas nos dizem o seguinte, não é? Estas pessoas nos dizem o seguinte, boa noite, Toy, obrigado pela informação. Essas pessoas nos dizem que uma primeira explosão nuclear, atenção, Brasil, atenção, Brasil, que uma primeira explosão nuclear poderia ocorrer sobre a água. Sobre, não sob. A parte que já muita especulação deriva aí dessa explosão no Mar Báltico, porque
você teve aí detectado um movimento sísmico equivalente a um terremoto na escala Richter de 2,3. E que isso poderia avisar a disruptura das comunicações entre a OTAN e a Ucrânia. Então, que isso poderia acontecer se partisse dos russos no Mar Negro, em uma região contígua ali a Odessa, mas que a onda se espalhasse de maneira que as comunicações, em razão, inclusive, dos pulsos eletromagnéticos, entre a OTAN, a assessoria militar da OTAN, que, inclusive, está presente fisicamente na Ucrânia, praticamente é claro isso, né? E os setores aonde estão os elos do poder decisório dentro da Ucrânia. Ponto 2. Se é verdade que existem setores nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha que acreditam que possam vencer uma guerra nuclear limitada contra a Rússia e, eventualmente, contra a China, que parece o Estado mais alinhado com a Rússia nesse momento, haveria réplica. Haveria réplica. Provavelmente, pelo que se constrói de percepção, essa réplica dar-se-ia contra a frota russa no Mar Negro. Aí sim, objetivamente contra a frota russa no Mar Negro, buscando a destruição da baía de guerra russa no Mar Negro. O que caberia de tréplica? Isso está muito fácil para a gente imaginar. O que caberia de tréplica ainda dentro do uso de armas nucleares táticas para os russos em relação a esse ataque contra a sua frota no Mar Negro? Atacar a base da OTAN na Polônia. Só que daí para a utilização de armamento nuclear estratégico, ou seja, uma hecatombe, uma tragédia nuclear, não está muito longe. Obrigado, Wagner Silva. Não está muito longe. Então, é esse o ponto. É esse o ponto que eu quero trocar aqui com vocês. Tá? Nós estamos caminhando para um beco sem saída. Eu venho alertando faz muito tempo, inclusive na construção do que seria... Eu fui talvez um dos únicos a dizer que o problema para a Rússia não era vencer no campo de batalha. O problema para a Rússia é vencer esta máquina de operações de inteligência, de Black Ops, de operações de inteligência encobertas, que foram tentadas e bem-sucedidas em diversos outros cenários, mas que naturalmente encaram na Rússia, no Irã, na China, maior dificuldade em função da estruturação dos seus serviços de inteligência. Quer dizer que esses serviços de inteligência sejam absolutamente impermeáveis? Não sei. O tempo dirá. O tempo dirá. É mais difícil. Mas não quer dizer que, eventualmente, operações de inteligência encobertas e de desinformação extensiva também não possam atingir seus objetivos nessas séries. Então, eu acredito, e não sou apenas eu quem acredita, são diversas fontes primárias. Quando digo fontes primárias, são o quê? Diplomatas e militares conhecedores desses processos decisórios a nível histórico. Nos dizem que nós estamos caminhando para um beco sem saída. Muita gente, cada dia mais, inclusive partes dessas fontes e de gente que está envolvida nesses processos, pelo menos a nível de conhecimento histórico, me diz, olha, estou preocupado, as coisas estão saindo do controle. Mas estão saindo do controle porque talvez alguns setores envolvidos nesse processo queiram que essas coisas saiam do controle. Essas explosões de hoje no Mar Báltico são gravíssimas. Um político polonês que já foi ministro do exterior, que já foi ministro da defesa e que hoje é membro do Parlamento Europeu, eurodeputado, postou no seu Twitter, de maneira irônica, um agradecimento aos Estados Unidos, supondo que aquela imagem do vazamento no Mar Báltico, que teria sido detectada por um F-16, o fosse em razão ou produto de um ato de sabotagem dos Estados Unidos. Então ele diz obrigado, Estados Unidos. Obrigado, Estados Unidos. Diz um ex-ministro, 2 pastas na Polônia, hoje hoje é eurodeputado. Hoje é eurodeputado. Então, estava muito fácil caracterizar quais seriam os passos. Todo mundo dizia, a Rússia vai passar com um rolo compressor no cenário de um embate militar contra a Ucrânia. O problema, gente, nunca foi, no meu modo de entender, modestamente, se vocês pegarem os vídeos anteriores, eu venho insistindo nessa tese, nunca foi o campo de batalha, a questão de dominar o Donbas, a questão de dominar Zaporídia, a questão de dominar Kherson, a questão de tentar uma ação material contra Odessa. O problema são as ações da OTAN e dos aliados da OTAN em operações de sabotagem. Ontem eu relatei que foi preso na cidade de Vladivostok, na Rússia, no extremo leste da Rússia, foi preso um diplomata, um cônsul japonês.